última palestra, eu vou trazer alguém que, para mim, é referência em marketing jurídico, e o motivo para isso, o primeiro motivo é que o domínio marketingjuridico.com.br é dele. Então, toda hora que eu acesso esse site, eu lembro dele. Mas, tirando a parte da piada, o Marco Antônio Gonçalves é um administrador especializado em estratégia de marketing, desenvolvimento de negócio. O Marco também hoje é gerente de marketing de um dos maiores escritórios de advocacia do país, advocacia empresarial do Brasil. Além disso, ele é professor, palestrante, coautor de diversos estudos pioneiros e, com certeza, ele tem muito aí a compartilhar com a gente. Obrigado. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço ao Fernando aí pela apresentação. Certamente gera muita expectativa. Eu já estou nesse mercado desde 99 e realmente com os mais diversos papéis, funcionário interno, consultor, palestrante, professor. Isso tem me levado por todo o Brasil. Tenho tido a oportunidade de conversar com advogados de norte a sul, de diferentes estruturas pequenas, médias, grandes, sempre trocando ideias, conversando sobre administração legal como um todo, mas sempre com foco em marketing e novos negócios, que tem sido assim, o meu foco desde 2005. Muito obrigado. E antes de 2005, já na advocacia, mas também antes, enfim, já trabalhei até em provedor de acesso, enfim, as coisas que a gente faz, né, ao longo da carreira. Eu comecei trabalhando com tecnologia, internet, mas assim, a chamada tecnologia da informação. Tecnologia que armazena informação, tecnologia que processa informação, tecnologia que permite você distribuir informação, mas, enfim, tecnologia que facilita, ou pelo menos deveria facilitar, a informação em prol de qualquer negócio, né? Em prol do marketing, em prol da parte financeira, da parte de pessoas e, em último grau, do negócio. E esse é o nosso foco dessa nossa rápida conversa. Business Intelligence, que de certa maneira é a tecnologia da informação. A gente sempre tem que ter em mente que só tecnologia ela não resolve muita coisa. Você precisa trabalhar a informação que move os nossos negócios. E a ideia é usar o Business Intelligence, a inteligência de negócios, para conhecimento e reinvenção do seu negócio. Meu foco aqui, obviamente, vai ser falar mais da realidade, dos escritórios e tudo mais, mas as ideias elas se aplicam a qualquer realidade. Tá? É simplesmente você fazer uso de informação em prol do sucesso do seu negócio, da reinvenção do seu negócio. Né? A gente está num summit, num evento que tem esse viés de inovação. Né? Reinvenção costuma ser resultado de inovação, reinvenção é também sinônimo de inovação. E é isso que a gente vai estar falando aqui. A gente teve várias conversas ao longo do dia, a gente sabe, né, que mudança está ocorrendo o tempo todo, né, mais do que uma era de mudanças, é uma mudança de era. Vamos ver como é que a gente usa isso aqui agora. Mudança, ela está ocorrendo o tempo todo, inovação ocorre o tempo todo. O que hoje está dando certo, amanhã pode não estar dando certo. Acho que 2 exemplos que foram falados mais de uma vez aqui, né, foram Uber, né, e Airbnb. Ou seja, você tem inovações que surgem o tempo todo, elas impactam indústrias estabelecidas, muitas vezes indústrias centenárias, né, que da noite para o dia são impactadas, algumas são destruídas, outras são recriadas, sem falar em todas as novas indústrias que são criadas, e com essas novas indústrias, diferentes oportunidades. Né? E quando a gente fala do mercado jurídico, né, a gente não vê tanta inovação quanto a gente vê no mercado de maneira geral. Tem muita coisa acontecendo, mas não tanto quanto a gente gostaria, e geralmente as inovações elas se concentram mais no exterior. Estados Unidos, Reino Unido principalmente, porque ela tem certas questões bem mais avançadas. Quando a gente fala de mercado jurídico no exterior, a gente tem realidades hoje como, e vamos falar. Importante entender, inovação pode ser de qualquer tipo, né? Não é só uma inovação tecnológica, é uma inovação de modelo de negócio, é uma inovação de organização interna, maneira de trabalhar. Então, hoje a gente tem muita coisa lá fora que a gente tem que parar para tentar entender como que isso em algum momento vai nos impactar, né? Ou como nós podemos usar isso em nosso favor. Hoje nós temos escritório com capital aberto em bolsa de valores.
na Austrália. No Reino Unido, por conta de uma legislação que foi estabelecida em 2007, que levou alguns anos para entrar em vigor, você tem a possibilidade de sociedades de advogados contarem com sócios não advogados. E se vale para o escritório ter não advogado como sócio, vale também para um supermercado oferecer serviços jurídicos. Então, assim, a gente tem muita novidade acontecendo. Tem a parte de inteligência artificial, que foi mencionada aqui, que tem a ver com processamentos de grandes massas de dados, que, de certa maneira, é o business intelligence que a gente vai estar falando aqui. Enfim, tem outros exemplos, eu não consigo lembrar de todos, mas tem muita coisa quando a gente olha lá para fora. E eu tenho um conhecido, já de alguns anos, desse mercado lá de fora. Ele trabalhou numa consultoria que atende grandes escritórios estrangeiros. Depois ele saiu, foi para um desses grandes escritórios, se eu não me engano, norte-americanos. E aí depois passou um tempo na Thomson, num daqueles vários projetos ligados à informação que ela tem. E recentemente eu recebi uma mensagem dele me convidando a conhecer um novo projeto. Deve ter coisa de 1 ou 2 meses. Eu visitei o projeto, né, a página do projeto, essa, que o nome é bastante interessante, né, porque não é firma, não firma, é unfirm. Já é um nome meio assim, opa, o que é isso? Enfim, se vocês visitarem essa página, basicamente tem pouquíssima informação, você pode mandar seu e-mail para você receber novidades. Mas enfim, ele está ligado com startups, com Lotex, né, que é um dos termos que a gente escuta falar. Outro dia saiu uma reportagem na Exame sobre isso, né, empresas de tecnologia jurídica, por assim dizer, talvez, acho que seria uma boa tradução. E logo de cara na página tem esse texto aqui, que é conseguir, né, receber o dobro de serviços jurídicos pela metade do preço. Alguém entrega isso hoje? Provavelmente não. Mas será que alguém vai entregar em algum momento? Provavelmente sim. Mas não vai ter qualidade. Claro que vai. Claro, ninguém aqui está questionando falta de qualidade. A tecnologia está vindo para aí. Esse tipo de situação, se acontecesse hoje, ia causar um estrago absurdo. Pode não ter acontecido. Está ali, ó, quem que pode entregar isso? Né? Vamos repensar a forma como os serviços jurídicos são trabalhados e entregues para o cliente. Essa já é uma discussão que lá fora já tem vários anos que se discute. Como se muda isso? Como é que eu consigo ter mais retorno pelo que eu, empresa, pago aos escritórios? Então, é um bom resumo do que está acontecendo lá fora e que está começando a acontecer aqui. Aqui a gente ainda não tem, assim, grandes inovações que chamam muita atenção ou que impactam demais, mas hoje a gente teve vários exemplos aqui, pessoas compartilhando suas experiências em seus escritórios, pessoas inovando nos seus escritórios. Acho que os últimos 2 exemplos, né? E acho que um bom exemplo, mudança / inovação no nosso mercado jurídico, né, tão conservador, é o próprio advento da administração legal. Né? Nós temos hoje um evento como esse, em que pessoas compartilham as mais diversas práticas, que são práticas de gestão, práticas de marketing, como é que eu vou lá, como é que eu consigo aparecer para o meu público, como é que eu consigo identificar meu público. Isso não deixa de ser inovação. Né? Eu mencionei das Lotex, saiu outro dia uma reportagem, acho que foi na Exame, reportagem muito simples, falando que as Lotex estão chegando, vão revolucionar o mercado. Outro dia, teve também um hackathon lá na OAB, promovido pela OAB do Paraná, não sei se vocês tomaram conhecimento, vale a pena pesquisar. Basicamente, é um esquema... meio rave, né? Porque eu acho que fica 24 horas sem dormir, tentando desenvolver uma ideia de alguma tecnologia para processar informação. Então, assim, a gente tem inovação? Tem, mas muito pouco ainda. Nosso mercado ele ainda apesar de toda a evolução, de todas as mudanças, ele ainda é muito conservador, muito tradicional. E a gente precisa realmente se preparar. Cadê? Isso. Para o que vem lá na frente. A gente não pode ficar fazendo as mesmas coisas como nós sempre fizemos. A gente precisa, como é que se diz, levantar a bunda da cadeira e fazer acontecer, porque se nós não fizermos, outros farão. E nesse caminho, a gente pode ser atropelado, como bem foi mencionado aqui em alguma apresentação anterior. Enfim, quando a gente fala do mercado jurídico de escritórios de advocacia, tá? E
Eu estou generalizando, tá? Nós aqui tivemos bons exemplos de que tem gente fazendo e acontecendo, mas, em geral, os escritórios são muito conservadores, reativos, raramente oferecem mudanças para os clientes que não tenham sido exigidas, demandadas, sugeridas, etc., pelos próprios clientes. Ah, o cliente está pedindo? Ah, não, se não está pedindo, então a gente não oferece. Já escutei isso pelo menos uma vez na vida. Tá? Então, quando você tem mudança, que acho que era outro exemplo que eu queria trazer no slide anterior, você tem muita mudança que é o cliente que provoca. Só que não deveria ser assim. A gente tem que sair dessa mesmice, a gente tem que reagir, a gente tem que partir para frente, a gente tem que arriscar. Né? Advogado não gosta de arriscar, né? Gosta de ter tudo sob controle, mas a vida a gente não tem controle. Né? A gente não tem controle. Né? Você tem aí um embate entre taxistas amarelinhos, no caso do Rio, e o Uber. Né? Hoje de manhã eu li que parece que vão bloquear o Uber no Rio, mas que ainda falta a prefeitura. Quer dizer, eu peguei um Uber ontem quando eu saí de casa, será que eu vou ter Uber amanhã quando eu voltar? Mas certamente vai ser uma coisa passageira, que nem esse vai e vem do WhatsApp, que toda hora é bloqueado, mas enfim. Tem certas coisas que, isso foi dito já aqui, não tem como parar. O mercado, ele simplesmente acontece. E cada vez de forma mais agressiva, dinâmica, rápida e etc. E o mercado, ele está pouco se lixando para o que a gente acha ou deixa de achar. Ele vai seguir em frente e vai deixar muita gente no caminho. Então a gente tem que ser realmente ousado, a gente tem que botar a mão na massa. E o termo que eu mais gosto desse slide aqui é protagonizar, é ser protagonista. Nós temos que ser protagonistas da nossa realidade. Nós temos que fazer acontecer. E o resto vem a reboque. E caso não tenha ficado claro, é sempre bom a gente explicar o que acontece com quem não se adapta, com quem não arrisca, com quem não tenta fazer diferente. Ciclo de vida de uma empresa, né? Ela nasce, né? Hoje em dia se fala muito em startup, mas todo escritório pequeno quando surge também pode se intitular uma startup. Talvez não tenha o glamour do Vale do Silício, mas é uma startup que vai crescer, né? Idealmente a gente quer que cresça para sempre, né? Sempre cresça, 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 deixe todo mundo feliz, empregue mais pessoas, gere mais emprego, traga mais retorno para os sócios e que todo mundo fique feliz, porque no final do dia isso é o que importa. Mas, em muitos casos, você bate num teto, você não consegue passar daquele teto, de repente você fica naquele teto toda a vida, você está satisfeito, de repente você começa a declinar, você pode declinar mais rápido ou mais devagar. Ou seja, a gente precisa fazer algo, a gente precisa da inovação, a gente precisa da reinvenção para continuar, enfim, crescendo. Se eu não me engano, esse gráfico é sobre a Apple, tá? Enfim, todo mundo conhece, enfim, sabe como é que é a história da empresa. Então, a gente tem que olhar para isso e querer o mesmo para os nossos escritórios, empresas, empreendimentos e etc. Tá? Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu inovo? Você precisa trabalhar informação, você precisa abrir a janela do seu escritório e olhar para o que tem lá fora, né? Aceitar, entender que o mercado ele é dinâmico, que o mundo muda, que não adianta você ficar trancado e achar que nada vai acontecer. Não, eu vou fechar os olhos, então nada vai me acontecer. Não, você tem que prestar atenção no que acontece lá fora, no que acontece dentro do seu escritório. E uma boa dica é conversar com clientes. Mas conversar com o cliente sobre o processo, sobre o contrato, isso vocês já fazem. É conversar com o cliente sobre o negócio do cliente, sobre as perspectivas futuras, o que tira o sono dele. Muita ideia para inovação em escritório pode surgir ao se conversar com clientes. Mas, enfim, olhar o que acontece dentro do escritório, quem são os clientes, qual é a produtividade da equipe, como é que a gente está financeiramente. E quando você olha do lado de fora, e os nossos clientes, eles estão bem no mercado, não estão? Que projetos de lei, né, se virarem efetivamente uma lei, vão impactar nossos clientes? E o que realmente acontece no mercado jurídico que pode impactar o nosso escritório? Né? Será que vai abrir capital? Será que seremos substituídos por inteligência artificial? Eu diria que quanto mais diferenciado for o trabalho jurídico, quanto mais artesanal, mais sofisticado, menor a probabilidade. Mas trabalho jurídico, feijão com arroz, a máquina
feliz ou infelizmente, né, depende da realidade, vai substituir. Pode não ser amanhã, né, mas vai acontecer. Assim como o e-mail, né, infelizmente, alguma hora também vai nos deixar. O Google até já tentou trocar o e-mail para uma solução lá, que eu não me lembro o nome, e era um troço muito estranho, não deu certo, mas eles estão tentando. E aí que entra o nosso Business Intelligence, né, ou BI para os íntimos, né, ou a inteligência de negócios, que é uma forma, né, de você usar tecnologia para você consolidar grandes massas de dados, que você vai usar para melhorar o seu negócio, para você tomar decisões, para você planejar e, principalmente, para você executar, colocar em prática, agir. E aí você tem várias maneiras de você trabalhar esse Business Intelligence. Se eu não me engano, em breve a gente vai detalhar isso. Mas, assim, visualmente, o que significa? Tá? Significa pegar uma grande quantidade de dados que você não tem como tirar nenhuma conclusão só de olhar. Tá? Pensa nessa tabela que vocês estão vendo, multiplica isso daí por 100, por 1000, tá? Dependendo do porte do negócio, você vai ter mais ou menos quantidade de dados, mas você vai ter muita quantidade. E não dá para você passar os olhos e dizer, olha ali, ó, essa conclusão. Não dá, você precisa consolidar. Aí que entra esse conceito de Business Intelligence, que não necessariamente você precisa ter um sistema dedicado de Business Intelligence. É simplesmente você ter uma forma, usando tecnologia, de processar e gerar resumos, consolidações, que podem ter esse visual bacana ou não. Tá? O importante é você entender que é muito difícil, nos dias atuais, você gerenciar um negócio, seja de qual tamanho for, se você não sabe o que está acontecendo. É como aquela história de, eu quero prospectar. Todo mundo quer prospectar. Hoje foi falado aqui, confirmou aquilo que todo mundo já sabe. O que mais interessa para advogados é prospectar. E aí, como eu estava falando no intervalo, ok, você quer clientes. Que tipo de cliente? E o que você tem para vender? Você é bom em quê? Tá? Em geral, não se pensa muito nisso e já se parte para vender. Só que você não se conhece. Você, muitas vezes, ignora o mercado no qual você está inserido. Então, você tem que prestar atenção na informação. Escritórios já utilizam, tá, esse conceito de consolidação de dados de diferentes maneiras. Obviamente, na parte financeira é utilizado já com muito sucesso. Não sei se todo mundo aqui presente utiliza, mas, em geral, acho que é o melhor uso, porque, né, advogado, dinheiro, eu preciso controlar, né, quanto que eu estou trabalhando, quanto que eu estou faturando, se eu estou recebendo, enfim. Isso a gente encontra muitos exemplos em escritórios. A parte de pessoas, advogados, produção, que está intimamente ligado com o primeiro, também eu tenho visto cada vez mais exemplos de gestão de pessoas, mas mais do que isso, é produção. Né? Porque a gente tem que sempre lembrar que num escritório de advocacia, o advogado ele é produção, ele é comunicação sobre certos aspectos, um pouco de marketing, vendas, e é também, se for sócio, dono do negócio. É uma situação meio diferente do que a gente encontra nas empresas, mas essa é uma realidade. Então, é gestão da produção. Relacionamento com o mercado, marketing, a gente também vê exemplos, mas a gente não vê tanta coisa em termos de prospecção, novos negócios, relacionamento com o cliente, né, as conversas com o cliente é um bom começo, e planejamento. Eu tenho aqui um roadmap resumido. O que é importante para se trabalhar o chamado Business Intelligence é você ter dados de qualidade no início do processo. Alguma coisa foi falada hoje nesse sentido. Se você não entra no seu sistema, seja lá qual for, seu sistema tecnológico com dados de qualidade, você não vai ter mágica na outra ponta. Simples assim. Tá? Eu vou dar exemplos ainda mais concretos, tá? Mas, enfim, você tem que ter dados do teu negócio, que você vai colocar dentro de uma plataforma. Seu sistema jurídico, seu sistema corporativo. Não, eu quero um módulo de BI que a minha empresa, do meu sistema, ela oferece. Ok. Ou então, não, um software de BI dedicado que ele é direto do banco de dados. Ou então, o bom e velho Excel, que você pode exportar do seu sistema jurídico, do seu sistema corporativo, e você também consegue fazer as mais variadas transformações. Mas, para que você usa isso? Para você tomar decisão, para você planejar. Mas o mais importante, e tão importante quanto você ter dados de qualidade numa ponta, é você fazer algo com isso, algo concreto.
Não é ficar só no bate-papo, na conversa, no sonho. Que legal, mês que vem a gente começa, entendeu? É colocar a mão na massa e executar, que é o que eu vejo que mais falta nos escritórios. E eu diria que eu, pessoalmente, gostei bastante lá do OKR, e eu diria que, tem laser aqui, vamos ver. Entre aqui e aqui, é um bom lugar para encaixar o OKR para garantir que alguma coisa vai acontecer. Certamente você pode encaixar também inclusão de dados e por aí vai. Mas aqui é um lugar que eu diria que precisa muito, porque, em geral, é um abismo. Com BI no seu escritório, no seu negócio, você pode conhecer muita coisa, tá? Desde que os dados sejam inseridos. Você pode conhecer seus principais clientes, clientes que pagam em dia, clientes que não pagam em dia, o que os clientes compram de você, como é que está a produtividade dos seus advogados, quem é que não está produzindo, para você ir lá e conversar e saber por que não está produzindo. Problemas pessoais, qual é a dificuldade? Não estão te passando trabalho, propostas enviadas, propostas recebidas, que é algo fantástico e quase ninguém faz. Só que se você não está em algum lugar, nem que seja numa maldita planilha de Excel, se você não está registrando, enviamos proposta XYZ na data tal para o cliente, se você não está registrando a informação, você não vai poder depois consolidar. Então, é importante entender o que você quer saber sobre o seu negócio, porque se você não tem dados para responder, você vai ter que garantir que esses dados sejam inseridos. E é claro, você vai pegar essa inteligência que você vai estar gerando e você vai tomar as mais variadas ações. Você vai conversar com o advogado improdutivo porque você quer torná-lo produtivo. Nossos clientes que não pagam em dia, por quê? O que está acontecendo? Tem algum padrão? É a crise lá fora? É cliente enrolando? É o quê? E as nossas propostas que não são aceitas, elas têm algum padrão em comum? Porque nós queremos propostas vencedoras, né? Se eu mando 10 propostas, no mundo ideal eu gostaria de ter o aceite de 11. E não mando 10 e uma, né? A gente quer ter sucesso. E a gente tem que aprender com o que a gente vem fazendo. Ampliar áreas contratadas pelos clientes, né? A gente fala muito em prospecção, novos negócios. Novos negócios têm que ser enxergados como novos negócios com os clientes atuais, como também novos negócios com novos clientes. Escritórios novos talvez não tenham ainda uma base de clientes, tem que trabalhar com o novo. E aí você tem que refletir sobre o que faz sentido, qual é o perfil de cliente, né? Se na sua região, o que gera dinheiro, enfim, por aí vai. Enfim. E tem um item aqui que eu já mencionei, que eu considero um ótimo exemplo, que é desenvolvimento de novos serviços e produtos. Você conversa com o cliente, ou você interage com o seu público do seu canal de YouTube, tivemos 2 exemplos aqui, isso pode gerar ideia. Gera cliente também, mas pode gerar ideia, insight para você desenvolver algo que possa fazer muito sucesso. De repente, um produto jurídico que atende ao ensejo de uma grande parcela da população e que você empacotou de uma forma que qualquer um consegue ler e entender. E aí se interessa, porque um dos problemas que nós temos é que, às vezes, você prepara uma proposta que o advogado tem que ir junto para poder explicar, né? Ou você, como eu já vi em casos do passado, eu cheguei a perguntar, vem cá, você manda uma calculadora junto para a pessoa poder... Porque não tinha um valor fechado. Às vezes a gente não consegue ter, mas, sabe, botava um monte de número. Você obrigava o cliente a ter que fazer cálculos para poder entender quanto que aquilo ali ia custar. Claro, cada caso é um caso, mas a gente tem que pensar o seguinte, a proposta não é para agradar o nosso escritório, a proposta é para fazer sentido com o nosso cliente. E por aí vai. Que mais? Por onde começar? Né? Tentando resumir isso tudo para vocês. Eu acho que o que falta muito nos escritórios, né? Isso eu falo muito com a minha equipe, né? A gente também não vive no mundo perfeito, porque a gente está num escritório maior, né? A gente também tem os nossos desafios, e o que a gente vê muito é que advogados, em geral, ou estão advogando, fazendo trabalho jurídico, ou estão em reunião com o cliente. Qualquer coisa que não seja isso, não tenho tempo, né? Fica para outro dia. E o que falta em escritórios é reflexão sobre o negócio. O que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Só que entre de onde viemos e para onde vamos, estamos satisfeitos com o que nós temos hoje? Né?
O que a nossa inteligência de negócios nos diz? Ah, não temos nem isso, entendeu? Então, enfim, a gente precisa ter informações concretas para trabalhar. Liste as perguntas que você gostaria de saber sobre o seu negócio. Entenda que sistemas você tem hoje. Se não tem, deveria ter. Tá? Não se vive sem tecnologia mais. Isso já foi falado hoje aqui. Verifique que dados estão sendo incluídos, se estão sendo incluídos com qualidade. E se você não tem todos os dados que você precisa, eles precisam passar a ser inseridos. E as pessoas que inserem precisam entender a relevância de inserir com qualidade. A gente não pode ter aquela história de que o sócio passa a informação para ser cadastrada para a secretária, na hora que a secretária vai preencher, ela preenche de qualquer jeito. Se ela tem dúvidas, ela não fala com o advogado, porque ou ela tem medo do advogado ou não quer interrompê-lo, e por aí vai. Acho que vocês entenderam. Escolha uma solução de BI que, mais uma vez, não precisa ser uma solução dedicada. De repente, o seu sistema corporativo já gera relatórios consolidados que vão atender às demandas. Crie relatórios, visualizações, tome decisões, planeje em cima dessas informações, dessa inteligência sobre o seu negócio, que ela é contínua, ela tem que ser trabalhada sempre, e transforme em ações concretas. Porque não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não faz absolutamente nada com ela. Então, como o meu tempo está esgotado, eu deixo vocês com um slide e uma pergunta. Porque no final do dia, o que interessa, e cada vez mais nesse mundo atual em que nós vivemos, é pensar diferente, tá? Porque pensar igual é o que já é. Né? Aquele exemplo que foi dado logo cedo, somos todos especiais, então ninguém é especial. Todo mundo já pensa igual, você tem que pensar diferente. Mas você não pode ficar só no pensamento. Você tem que efetivamente transformar em prática. E aí fica a pergunta, a reflexão para vocês levarem com vocês, que é quanto tempo vocês estão dispostos a investir em prol de fazer diferente, de fazer a diferença. Quantas horas por semana? 1 hora, 2 horas? Ah, mas eu não tenho tempo. Se você quer fazer diferente, se você quer pular do primeiro slogan para o segundo, você precisa investir tempo toda semana. E não adianta fazer por 3 meses, não está dando certo, vamos parar. Isso é um processo eterno. Ok? Pessoal, espero que tenha sido útil e, enfim, estamos aí para perguntas. Sabe. Pessoal, a gente não vai conseguir abrir para pergunta aqui por conta do tempo. Imagino que muitos aqui queriam fazer alguma pergunta, mas lá fora também a gente já tem 3 chopeiras e algumas garrafas de espumante esperando a gente. Imagino que vocês também estejam com sede e lá o papo pode ficar um pouco mais agradável. Né? Então, vou convidar todo mundo a conversar com o Marco lá fora. Então, é isso aí. Obrigado. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final. Gostaria de saber se vocês gostaram. Poxa, fico muito emocionado, sinto que a nossa missão foi cumprida, mas eu gostaria, antes de acabar, chamar aqui a Suzana e a Marcela. Elas merecem esse aplauso, que foram elas que fizeram esse evento. Bom, gente, a gente preparou esse happy hour também com muito carinho para todos vocês. A gente considera isso uma parte essencial do evento e, por isso, eu gostaria muito de contar com a presença de vocês ali na parte externa para a gente continuar fazendo networking, trocando ideias. Eu prometi aqui durante as palestras que a gente compartilharia muita coisa e a gente está à disposição, todo o nosso time, para conversar com vocês e seguir agregando. Meu muito obrigado pela atenção, pelo dia de hoje e vamos lá fora conversar mais um pouquinho.